Oi, eu sou o João Marcos, acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará, UEPA, campus Santarém. Eu venho hoje aqui falar sobre a minha experiência obtida no estágio supervisionado 3. É uma disciplina obrigatória da nossa grade curricular do curso e hoje eu venho relatar a experiência em duas escolas. A primeira escola é a Escola Nossa Senhora Aparecida, uma escola um pouco mais centralizada aqui na cidade de Santarém. E a outra escola é a Escola Estadual Antônio Batista Belo de Carvalho, ali no bairro do São José, um pouco mais afastado, já uma região um pouco mais da periferia da cidade. Eu vou começar falando sobre a Escola Nossa Senhora Aparecida, mas antes disso eu vou falar com quem eu pude estagiar. Eu pude estagiar com a professora Milena Araújo, é professora de artes da rede do Estado de ensino, professora efetiva do Estado, e ela foi a minha orientadora no estágio, tanto dentro da universidade, que ela é minha professora também na Universidade do Estado do Pará, e ela foi minha orientadora também na sala de aula, já na rede básica de ensino, na educação básica. E aí, começando com a escola Nossa Senhora Aparecida, é uma escola, como eu falei anteriormente, centralizada, porém com várias observações a serem feitas sobre a escola. Falando sobre a estrutura da escola, é uma escola que, por mais que seja, como eu disse, centralizada, é uma escola que precisa passar por uma reforma urgente, É uma escola antiga, E que com essa estrutura da escola, digamos assim, acaba não sendo atraente para os alunos. Geralmente os alunos querem estudar numa escola legal, uma escola bacana, uma escola conhecida, que não é o caso da Escola Aparecida, por mais que ela seja centralizada, Embora ela tenha um excelente quadro de professores, a escola precisa passar por essa reforma estrutural. Falando sobre os alunos, eu pude trabalhar com as turmas de sexto, de oitavo, de nono ano do ensino fundamental 2 e primeiro ano e terceiro ano do ensino médio, dentro da disciplina de artes e projeto de vida, que foi algo bem novo para mim, Dentro da disciplina de arte, trabalhando com essas turmas, eu trabalhei alguns conteúdos que não fazem parte da grade curricular dentro das nossas disciplinas da UEPA, que foram bem desafiadoras, Por exemplo, arte indígena, arte gótica, arte românica, festas populares. Então, essas disciplinas foram uma forma de mostrar que o curso ele não abrange tudo, é impossível abranger tudo, mas que precisa ali dar uma averiguada nessa grade curricular para ela se encaixar um pouco mais às necessidades dentro da escola. As turmas de ensino fundamental foram tranquilas, entre aspas, depende da turma. Cada turma tem a sua quantidade de aluno, cada aluno tem a sua personalidade, e que a turma acaba pegando algumas personalidades de modo geral. Algumas turmas mais alegres, menos barulhentas, outras turmas mais barulhentas, muita conversa, muita gritaria, e aí foi preciso eu ter que me impor um pouco mais, forçar um pouco mais a voz para conseguir o domínio, a atenção da turma e etc. E acabou prejudicando um pouco a garganta e tal, mas tranquilo. Nas turmas de ensino médio, as turmas de primeiro e terceiro ano, logo no primeiro dia eu já percebi um pouco de resistência,
por serem alunos já um pouco mais velhos, serem alunos que já estão ali naquela fase de transição para a vida adulta, então eles já têm um pouco mais de opinião. E acaba meio que ignorando uma pessoa nova que chega na sala de aula que não seja a figura da professora deles. Mas que logo no primeiro dia eu tive que me impor, tive que mostrar: ei, eu sou o professor, então me obedeçam, me respeitem, claro que tudo dentro do limite. Eu tô aqui para passar um conteúdo para vocês, então foi algo que uma conversa, em torno de uns 10 minutos que eu tive com eles, e aí, nas 2 turmas, e aí eles, no decorrer do estágio, eles ficaram mais tranquilos, mas no primeiro dia eu senti um pouco ali de, não de repulsa, mas um pouco de fechamento deles. Coisa normal, né, de adolescente, eu também faria o mesmo. Na escola Antônio Batista Belo de Carvalho, já é por mais que seja uma escola da zona periférica, é uma escola com uma estrutura muito bem feita. A escola passou por uma reforma há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Então, tem acessibilidade, salas com ar-condicionado, alguns precisam de manutenção, mas normal. Na escola Belo de Carvalho eu pude trabalhar com as turmas de 6º, 7º e 8º ano, né, que são totalmente diferentes já da escola Aparecida. Por mais que sejam alunos da periferia, geralmente a gente tem um certo preconceito perante a sociedade com as pessoas da periferia. Eu mesmo moro na periferia e de vez em quando escuto algumas piadas sobre o meu bairro, né? Mas assim, e aí a gente já chega na escola, porque é uma zona vermelha, é uma zona de perigo, então a gente já chega na escola um pouco preocupado. Mas quando chega lá, acaba vendo que é outra realidade, que são alunos maravilhosos, muito mais... Eles foram bem mais tranquilos de se trabalhar do que os alunos da escola Aparecida, por exemplo. Fazendo essa comparação aí entre as turmas. Menos barulhentos, claro, conversa sempre tem, mas bem menos barulhentos, menos gritaria. E a mesma dificuldade que eu tive também na escola Aparecida, na escola Belo de Carvalho, foi a mesma da escola Aparecida, que foi ter que ministrar conteúdos que eu nunca tinha visto na faculdade. Já tinha visto esse conteúdo lá atrás, quando eu estava no ensino fundamental, mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Então, esse conteúdo eu vi lá atrás. Quando eu tive que ministrar agora em sala de aula, foi desafiador, porque era um conteúdo novo, entre aspas, né, novo, que eu precisaria estar passando para os alunos. Olha a responsabilidade. Então, no primeiro momento ali eu também senti esse impacto. Eram conteúdos parecidos com a escola Aparecida, né? Então era só adaptar alguma coisa aqui, outra coisa ali para encaixar a realidade daquela escola. Eu pude observar nesse estágio que a gente tem muito a se aprender, né? A gente morre com 100 anos e não vê tudo da vida. Então, a gente precisa buscar, enquanto futuros profissionais, né, aprimoramento e aperfeiçoamento sempre. Por quê? Porque cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada escola é um caso, como a professora brincava, cada escola é uma novela diferente, é uma novela mexicana ainda, né, aquele reviravolta e tal. E aí a gente precisa saber lidar com as situações que vão surgindo, precisa saber lidar com os alunos de cada escola, com a turma de cada escola, com as peculiaridades de cada aluno, né? Alguns alunos mais extrovertidos, outros mais calados, alguns mais bagunceiros, outros mais quietos, alguns mais estressados, outros mais de boa. Normal, estamos lidando com crianças que são seres humanos, né? Então se desenvolvendo. O estágio, ele mostrou também que eu, João, preciso buscar mais além do muro da universidade. Por quê? Como eu falei ainda agora, os conteúdos dentro da disciplina de arte, afinal nós estamos nos graduando em música, que é uma das 4 grandes artes, e quando chega lá, na hora de fazer um concurso, de fazer um processo seletivo,
vai ser para ser professor de arte. Então eu preciso buscar mais conhecimento, né? além do que a gente tem e até o que a gente não tem dentro da sala de aula da universidade. Outro ponto também que me chamou muita atenção foi que onde eu chegava, por mais que eu fosse como estagiário, sempre era: professor, o senhor isso, professor, o senhor aquilo, professor, o senhor pode? Seja com os alunos, seja com os próprios professores das escolas, seja com a direção, a equipe de apoio, tem esse respeito. Como a professora Monique disse uma vez pra gente, é verdade, isso eu pude ver na prática. Não interessa onde você esteja, você sempre vai ser lembrado como professor. Antes do seu nome, a palavra professor vem antes. Eu pude ver isso na escola. Fora da escola, quando eu encontrei com alguns alunos pela rua, nenhum chegou comigo: e aí, João Marcos? Não, todo mundo chegou: e aí, professor, beleza? Então isso acaba trazendo uma responsabilidade maior para cima de mim, para cima dos meus colegas, porque eu acredito que eles também passam, ou passaram, ou passarão pelas mesmas coisas, de serem reconhecidos onde eles estiverem como professor. É uma profissão bonita, é uma profissão que forma as outras profissões, então me leva a refletir um pouco sobre a minha postura já perante a sociedade. Por quê? Onde eu estiver, eu vou ser professor. Por mais que eu esteja na beira da praia, eu pude perceber isso, o aluno vai chegar comigo e vai falar: e aí, professor João? Antes dele falar João, o meu nome, vai vir o professor antes. Então, isso eu achei legal, mas também me trouxe assim um certo receio. Opa, preciso me portar melhor, saber como me vestir, saber como agir, porque a gente está sempre sendo observado. E aí, mas também lembrando que sou ser humano, tenho minha vida. Mas é isso, foi uma experiência muito proveitosa, cansativa, às vezes meia-noite, 1h da manhã, pensando o que ia fazer, se ia dar certo, se não ia. Às vezes a aula não dá certo, então tem que ter sempre o plano B, Sempre tem que ter o plano B, porque se na universidade a gente quer fazer aula perfeita, mas nem sempre a gente vai dar aula perfeita, como a gente costuma dizer. Nem sempre a gente vai conseguir dar aula show, Às vezes acaba sendo ali meia boca, às vezes acaba dando errado aquilo que a gente pensou. Ainda mais na aula de arte, onde às vezes tem que pintar, cortar, desenhar, e fita, papel, e faz sujeira, Mas acaba sendo a melhor disciplina, acaba sendo quem os alunos mais gostam. Primeiro o professor de artes, depois o professor de educação física, São os mais queridos das escolas, pelo que eu percebi, já no meu 3º semestre de estágio. Então, é isso, esse foi um pouquinho do relato, um breve relato sobre a minha experiência de estágio, e até a próxima. E aí, bora lá pra cima.